Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa de Gramado para você, onde trazemos a cultura em foco por aqui. E se é de Gramado, é para ti, é para você, é para nós. Seja bem-vindo, Ariel Putz, escritor, ativista cultural. Hoje estou aqui dividindo o espaço com alguém que eu admiro, meu amigo, e que escreve bem pra caramba. Seja bem-vindo. Primeiramente, é uma honra estar aqui nesse projeto novo, nesse programa. Fico muito grato pelas palavras e retribuo da mesma forma, né? Sou muito fã do teu trabalho também. Obrigada. E é muito bacana ter esses meios de comunicação que proporcionam a gente trocar uma ideia, conversar um pouquinho, falar sobre esses conceitos artísticos. Então primeiramente, gratidão e vamos fazer uma boa conversa aí. Vamos embora. E receber o escritor é sempre muito importante. Esse projeto ele foi feito para deixar registrado aqui quem faz arte em Gramado, aonde a gente vive da arte, né? E até para quem for vir à nossa cidade também conhecer aqueles que constroem dia a dia a nossa cidade. E na escrita, esse cara aqui esteve na Argentina este ano, levando toda a literatura junto, palestrando na 48ª Feira Internacional da Argentina, em Buenos Aires. Isso aí. Como é que foi viver essa experiência? Eu vou te perguntar já logo de cara, depois eu vou fazer umas perguntas mais, né? Vamos lá então. Aí é uma conversa para ser bem de boa mesmo. Como é que foi estar lá? Vamos lá. Representando o Gramado e a escrita. Isso. Tudo que nós fizemos em prol da arte, ela é um caminho, uma trajetória. E a trajetória desses 3 livros escritos como escritor me proporcionou poder representar essas obras e a cultura aqui de Gramado, a nossa cidade, em um dos maiores eventos culturais do mundo. Para a galera que está chegando agora, quando a gente fala de Argentina, mas por que é Argentina, né? A Argentina é um dos maiores pontos literários do mundo. Eu gosto sempre de dar alguns exemplos, né? Por exemplo, para ver o tamanho da literatura nesse país latino, somente na cidade de Buenos Aires, onde acontece a feira, tem mais livrarias do que todo o território nacional brasileiro. Olha que loucura isso. Em uma única cidade tem mais livrarias do que no Brasil todo. E a Feira Internacional de Literatura, que acontece em Buenos Aires, ela está entre sempre o segundo e terceiro maior evento cultural do mundo, o maior da América Latina disparado. Então é como se, para o escritor, a comparativa que eu faço é como se um jogador de futebol gramadense fosse jogar uma Copa do Mundo. Esse é o sentimento. Então a gente vai parar tudo agora, porque a gente está fazendo essa entrevista no lugar, no ambiente errado. E eu paro tudo agora. Vamos trocar de lado. Agora sim a gente está no ambiente certo para receber um escritor, né? E ainda o cara realizou uma palestra intitulada O Poder da Literatura Latino-Americana. Então... Isso. Vamos bater palma, arrasei, né? Arrasei. Foi jogada demais. Isso é pra ti, né? Acho que no mundo dos livros faz jus. A gente está aqui na Pousada Vista do Lago, onde a Casa da Juventude se fundou, cresceu, trouxe toda a associação cultural e a ideia de receber pessoas, que é o que Gramado recebe com muito amor e carinho. Então a gente tem uma história aqui nesse lugar que você que está aí assistindo pode vir conhecer. É pena que o piano que está ali do outro lado não apareça, né? E tem tantas outras coisas aqui que fazem parte do que a gente é. E tu é tão novo estar na literatura, acho que essa troca aí foi bem pertencente. Foi bacana. O ambiente aí foi uma jogada de mestre aí. Né? Pois então, Copa do Mundo, explica para nós o que representa essa Feira do Livro em Buenos Aires. Escritores que tendem a construir uma carreira bacana, chegar nesse lugar é glorioso, é muito bacana, né? E a gente poder viver a experiência lá dentro, não só da feira, mas na cidade em específico, porque Buenos Aires ela é uma cidade que respira literatura a todo momento. Enquanto eu estava lá, estava postando bastante coisa no Instagram, nas redes sociais, e teve um momento que fala justamente sobre isso, em que eu estava caminhando nas ruas de Buenos Aires, normal, né? O transporte público lá funciona muito bem, e em meio a uma parada de ônibus, um acúmulo gigante de pessoas, né? Curioso demais o que está acontecendo ali, né? E quando eu chego na parada de ônibus, gigante, né? A gente fala é uma parada gigante, né? Uma cidade grande.
e era simplesmente um sebo de livros. Que legal! Em praça pública, não, na rodoviária, no meio da avenida, onde pessoas estavam o tempo todo consumindo aqueles livros e fazendo troca e comprando. Então a cidade quase alguma como um coisa que a gente todo... tem na capital, tipo nas paradas de ônibus, troca de livro. Aqui a gente tem também em Gramado. A diferença é que é todo momento, assim, né? Desde sim, uma pequena grande diferença que lá o tempo inteiro. O tempo todo, inclusive à noite, né? É uma cidade que ela vive muito essa parte da noite, né? Então, por mais que a gente viva essa parte, a experiência da feira, poder viver a cidade também foi muito bacana. A feira é um espetáculo, a própria feira já é uma cidade, né? Porque são pavilhões gigantes ali, né? Em que você vê como é possível fazer a literatura de várias formas, né? E, bem na verdade, a literatura, ela tá em tudo, né? Pô, quando a gente vai escrever um roteiro pro programa... Quando a gente começa a aprender... música... A primeira coisa que a gente aprende na escola é escrever, né? Então, eu acho que é o que forma a gente como ser humano, e a gente escreve. Então, a partir daí, o resultado de quem nós vamos ser vem da escrita do que tu desenvolve. E é bacana poder ter esse conhecimento total, tanto da feira, poder participar de atividades dentro da feira também, porque é muito bacana, né, pra gente poder estar aqui. Né, também. E não tem como a gente não falar da cidade de Gramado. Gramado, ela é conhecida do mundo todo, o mundo conhece a nossa cidade. Quando a gente fala também, a gente acaba puxando a tradição gaúcha, o pessoal pede, pô, mas e aí, né? Então, isso também é muito importante. A gente acaba levando não só essa parte literária, mas também a parte cultural de onde a gente vem, né? Que é da nossa cidade, que é do nosso estado, é do Brasil também, porque às vezes as pessoas lá não... Para alguns, essa troca de experiência é interessante, porque na feira tu encontra o argentino, o árabe, o peruano, e às vezes tu chega pra galera, é Brasil, não tem essa, né, não se tem esse entendimento total da cultura. Dessa divisão de estados, dessa divisão de estados, aqui, exatamente. bem repartido, né? Mas, normalmente, quando se fala de Gramado, Rio Grande do Sul, se tem esse vínculo, né? As pessoas sabem que é gaúcho e que é de Gramado, já abre portas, assim, puxa cadeira, manda sentar, traz o chocolate, ou tu que tem que levar o chocolate para eles, né? Então, o teu segmento literário, por que tu escolheste? Explica para as pessoas qual é o segmento que tu vem, o que tu escreve, como funciona a tua escrita. Vamos lá. Eu gosto de dizer, inclusive, nos meus livros está escrito, que eu escrevo histórias para crianças de 9 a 109 anos de idade. Porque é importante e é interessante nós, como adultos, sempre ter esse vínculo de criança com a gente, essa alma criança que a gente carrega junto com a gente, e a criança essa inocência. Então, pô, como é que eu vou escrever um livro para crianças de 9 a 109 anos de idade? Os meus livros, eles se passam em um mundo de fantasia chamado Sátira, que é um lugar, as crônicas de Sátira, e são uma trilogia de 3 livros, cada livro conta uma história, porém os 3 livros juntos vão ter esse vínculo de universo e de personagens também. Esses livros vão ser aventuras, então para a criança vai ser uma aventura, mas todos eles vão incluir um pouquinho de religião, estatuto social, fé, divindades, então ele pega muito também essa parte histórica. Então dentro da fantasia eu consigo falar sobre diversos assuntos, que para a criança vai ser um livro de aventura, mas que para o adulto ele vai conseguir conciliar conexões e experiências que ele tem dentro dele mesmo, né? E é onde a gente traz um pouco de referência, de construção de valores, né, para a sociedade, para a ambientação sócio, né, cultural da criança, claro, de desenvolver e trocar experiências. Sim. Né? Eu gosto de deixar muito claro que as crônicas de Sátira, esse universo criado, quem vai decidir onde é esse lugar é o leitor. Então esse lugar pode ser simplesmente um mundo de fantasia, pode ser um paraíso cristão, pode ser um ser nirvana, pode ser fruto da imaginação daquela criança. Então o leitor é quem decide aonde se passa a história. Nós, como seres humanos, dentro da gente, a gente constrói filtros, baseado em experiências, baseado em religião, baseado em família, baseado nos nossos convívios. Então são esses filtros que vão fazer com que nós deixamos a nossa opinião, a nossa formação sobre determinado assunto e sobre determinada questão. Foi uma missão poder escrever assim, mas é interessante que quando você lê os livros, você entende que aquele lugar pode ser o lugar onde o leitor quiser que seja aquele lugar. Que é mais cômodo para ele, ou quando ele se permite também um pouquinho mais além, né? Que
começa a olhar para o teu olhar, né? Eu vejo que em muitos livros a gente mergulha, e para mim, um dos livros que impactou em trazer isso foi o Coringa. Você deve ter lido, que escreveu As Mesmas, O Mundo de Sofia. Não saboreei a obra. Não saboreou, ainda, são duas obras muito incríveis. Eu tô aqui com a ponta do autor para ver. E o Coringa é muito isso. O lugar, ele vai da tua imaginação, das tuas vivências, do quanto tu trouxe de experiências da tua vida para as aventuras que ele vai te colocando, porque tu vai vivenciando. O Coringa é uma carta Coringa dentro do baralho, então ele leva a tua vida assim, né? Então, te desafiando a ter momentos ímpares em diversas situações. Então, é um livro muito interessante, né? E isso são histórias e mostram justamente o poder da literatura mundial, o poder da literatura latino-americana e o poder da nossa literatura aqui também. Eu acho que qual foi o que mais te chamou a atenção, assim, dentro da escrita infantil lá na Argentina, nessa feira em Buenos Aires? Tu conviveste com a literatura infantil de lá? Tu teve a oportunidade de conversar com outros autores? Sim. Visando a parte técnica, que nós, claro, você vai como escritor, mas a gente acaba aproveitando a experiência para analisar a parte técnica. Eles acabam fazendo algo que no Brasil se começou a fazer também, que é dar iscas para as crianças consumirem essa literatura. O que seria uma isca para a criança poder absorver aquela literatura? É você pegar livros, por exemplo, de youtubers, de famosos, nós temos aqui a Turma da Mônica, né? Mas que são livros que acabam trazendo para a sua parte técnica. Então, enquanto escritores, quando a gente trabalha com o livro infantil, é interessante fomentar isso. O que chama a atenção de uma criança? O que supostamente poderia ser um tipo de isca para ela ter o interesse naquela literatura? Eu, particularmente, agora falando dessa parte de escritor, eu gosto muito de trabalhar das capas. Dessa parte, os meus livros são muito bonitos de capa. É verdade, é verdade. E essa parte de você trazer alguma curiosidade. A criança ela é muito curiosa, né? Então, os livros falam sobre aventura. Pô, mas que aventura é essa? Sobre viagem no tempo, sobre a mãe natureza. Então, essas pequenas coisinhas que fazem com que as crianças tenham esse interesse, né? Enquanto tu estava falando, eu estava buscando quem era o autor do Mundo de Sofia, porque eu não ia sossegar enquanto eu não achasse aqui. Então, é o Jostein Gaarder, né, que escreveu esse livro em 1991. Então, foi um norueguês que começou essa escrita e depois ele aprimorou e trouxe essa literatura. Então, fica aí uma dica de que o Mundo de Sofia também é muita imaginação. Mas eu acho que a capa é tudo no livro mesmo, né? Ela é o primeiro caminho para ti. E as pessoas julgam e leem pela capa, isso com certeza. Isso, né? O marketing se fundamentou nisso, né? E nos 3 primeiros segundos tu já olha para a pessoa ver se bate com bate, se o santo bateu, né? Eu acho que como a gente se convencionou, né, no social, assim, né? A olhar e gostar e depois entrar na leitura, porque eu já li livros que a capa não era nenhum, e são grandes tesouros, né? Grandes tesouros. Por exemplo, o Maior Vendedor do Mundo, do Agno Mandino, tem uma capa que não faz jus ao livro, né? Discretíssimo, mas é um livro que, nossa, gigante na sua obra. Mas como é que é? Qual é o processo quando tu vai pensar na capa, assim, ainda mais para criança, né? Colorido, sim, preto e branco também. Será que a criança hoje ela está disposta a olhar um livro? Já viajei aqui eu gosto muito de trabalhar dessa parte bem lúdica mesmo, né? Livros com capas chamativas, né? Com personagens, porque a criança ela já consegue, a criança e o jovem também, o adulto, né? Porque eu escrevo para todas as crianças. Sim, até quem é criança mais tempo. Eu gosto de colocar os personagens na capa para que a pessoa, o leitor, ele já consiga criar a imaginação dentro da mente de como é os personagens dentro do livro, né? Sim, eu gosto muito de trabalhar com essa parte de bastante luz nas capas, de colocar os personagens aí, né? Entendi, que dele já tem tipo um spoiler do que tem dentro do livro, assim, do caminho, do trajeto, do tipo de figurino que ele vai encontrar. E obviamente, né, que eu pego profissionais para fazer a capa, né? Isso é importante comentar também, porque nem sempre a gente, como escritor, a gente é um comunicador, ou a gente é um artista, a gente é um rei do marketing aí, né? Tipo assim, 3 em 1, 4 em 1, 5 em 1. E acaba que dentro da cultura, tu sabe muito bem disso, a gente vai aprendendo juntando essas ferramentas para evoluir ainda mais artisticamente.
Sim, sim. E aí buscar pessoas que entendam um pouquinho mais desses conceitos é legal também, porque eles têm outra visão, estão fazendo aquilo todos os dias, estão conversando com pessoas diferentes, né? E hoje surge, né, estudos de vários lugares que eu falo, acho que é interessante a gente trazer isso para a literatura. E a gente teve aqui em Gramado, né, um festival de literatura, né, tivemos o primeiro festival de literatura que aconteceu aqui em Gramado, e foi muito bacana ver as pessoas falando sobre construção literária mesmo. E aí a gente falando de lugares, teve um cara que disse isso, que cada vez que ia construir uma cabra tinha que estar num lugar diferente. Então olha que bacana isso, né? Tu perceber que aquela história tá te exigindo mais, né? Te exigindo algo diferente do trabalho que tu vai entregar, porque é um trabalho que é só fazer capa, né? E a gente acaba se cobrando sempre cada vez mais, né? Pô, isso foi legal, agora o outro tem que ser mais legal ou diferente. Uhum. E a pessoa que vai fazer a capa pra ti, tu exige que ela leia o teu livro antes? Não, porque eu gosto de ter a perspectiva do artista e às vezes o artista... Tu só conta a história pra ele, tu diz mais ou menos o que tu quer e aí Exato. babaus. A minha artista, assim, é a Amanda, o nome da minha artista que faz as capas, porque é interessante quando a gente dá uma experiência para a pessoa, ver aquela primeira impressão que a pessoa tem sobre o nosso relato. Entendi. Então isso é muito bacana. Quando a gente fala sobre alguém ou sobre algo, sobre alguma coisa, automaticamente, como seres humanos, a gente já começa a imaginar e deduzir aquilo sobre qualquer coisa, né? Sim. Pô, uma avenida repleta de livros no centro de Buenos Aires. Pô, o nosso telespectador, já desenhou. Você já está desenhando aquilo na mente, né? Uma impressorinha, sério. Né? Eu gosto muito da menina que faz as capas, porque ela já começa ali, pá, e é muito e fecha, e fecha. Claro que a gente vai à reunião e muda aquilo, mas no final dá tudo certo. Apaga tudo e começa de novo. Não, tô brincando. Mas é interessante esse teu ponto de vista, de dar essa liberdade para a pessoa trazer a impressão dela também, né? Até porque ela também é uma artista. Claro, né? Coloca a identidade do artista no livro. Sim, isso é importante, né? E, bom, nós sabemos aqui, e agora vocês vão ficar sabendo também, o Ariel é uma pessoa que ele vai muito nas escolas, né? Levar o trabalho dele, animar com o violão, histórias contadas, né? E como é que é essa experiência de estar com as crianças, contando as histórias e vendo a carinha delas? Porque uma coisa é a gente fazer, e a gente vai falar disso, a gente é ótimo, né? A pessoa fazer um livro, escrever um livro, ir para casa e sonhar e torcer que as pessoas leiam o seu livro, né? Mas é diferente quando tu tá na frente da criança contando a história e tá vendo a carinha dela ali. Vamos lá. Escritor, né? Quando a gente pensa em escritor, a gente vê, né, escritores gigantes como a gente falou da Argentina, tem o Quino, que é o escritor da Mafalda, conhecido mundialmente. Aqui no Brasil nós temos tantos outros, né? Maurício de Souza, o Paulo Coelho, que são referências assim que o mundo inteiro conhece. E são nomes que estão conhecidos. Mas muitos escritores, e até escritores conhecidos já, não necessariamente se conhece a figura do escritor. Se conhece os livros, mas não necessariamente o visual daquela pessoa que escreveu. Exatamente. E quando a gente tem esse contato nas escolas, é algo mágico, porque a criança ela é verdadeira, ela te conta tudo, ela te surpreende nas perguntas, e quando eu gosto de dar essa liberdade para a criança. Toda palestra que eu dou em escola, claro, a gente tem um pré-roteiro, mas quem acaba definindo a contação da história, ou quem acaba definindo as perguntas, ou onde aquela palestra vai ser levada, é a criança e o jovem. Eu gosto muito de falar com os jovens também, né? Então, esse contato é maravilhoso, porque o público tem a oportunidade de perguntar o que ele quiser para o autor, e eu também tenho a oportunidade de responder o que eu quiser para as crianças, né? Dentro desse contexto literário, é claro, né? Mas o maior tesouro que existe dentro do meio literário, na minha perspectiva muito pessoal, é esse contato com a criança, te abraçar e, tio, eu li o teu livro. São experiências, assim, só alguns relatos aqui, né, aproveitar o nosso espaço. Eu tive no Ramos Pacheco o ano passado, e o pessoal lá fez o primeiro chá literário deles lá, e me convidaram para ser o autor presente na escola. E é demais, porque eles fizeram um trabalho de leitura dos livros, eles estavam vestidos conforme os personagens do livro, então isso não tem gratificação maior do que isso. Tem registrado isso, certamente, porque é um feito muito legal. Outra coisa interessante que eu até fotografei, eu tirei uma foto, eu guardo comigo,
que foi uma palestra que eu fui dar para um terceiro ano de uma determinada escola aí, e eles fizeram o cachê para comprar os livros. Tá brincando. Então, mas até então eu não sabia. A prof ligou, consegue fazer um valor aí nos livros legais? Claro, né? Para a escola a gente reduz um pouquinho o valor lá e tal. E eu recebi esse cara, daí tu consegue vir na escola? Claro que eu consigo, né? Pô, Sim, vamos né? lá, né? Entregar os livros e tudo. E eu recebi num saquinho esse de fruta, o cachê dos livros. Era um monte de moeda, e nota de 2, e nota de 5. Eu digo, pô, esse foi o maior cachê até então que eu já recebi. Que bacana. Pelo sentimento e pela vontade que eles tinham, né, de saborear isso, né? Se mobilizaram para dar um jeito de ter o livro. Uma outra experiência que eu tive, vou dar mais um exemplo aqui, eu adoro esses exemplos. Por favor, isso é o que nos move, né? Que são os resultados. O terceiro livro que eu escrevi se chama A História do Enigmático. Eu fiz a capa, né? Essa menina que fez a capa. Porém, cada capítulo de dentro do livro, quem desenhou os livros foram crianças da rede pública aqui de Gramado, da escola Carlos Barbosa, lá do interior. Olha que legal. Então eu fui até lá primeiro, a gente contou as histórias com eles, fizemos lá uma brincadeira, e aí os alunos de 7, 8, 10, 12 anos ali, eles desenharam. Cada capítulo do livro foram eles que desenharam. Então, o capítulo 1 vai ter um desenho do aluno, vai estar lá o nome, né? Eles fizeram em duplas. O capítulo 2, outro nome. E aí, na hora, foi muito legal fazer a sessão de autógrafo com eles para entregar os exemplares dos livros para eles. Pô, é demais. Não, eles abraçam, eles lêem. Sem contar é incrível, que tu tá semeando ali, né, a vida de um novo escritor. Então, com certeza. Pode ser nem que aquele que fez o desenho seja escritor, mas o do lado, o colega que está vendo, né, a emoção que isso gera, a própria despertar para a escrita e o que vem junto com isso, a declamação, né, ou a construção. Eu tinha um professor e uma professora, mas o professor de português, ele fazia a gente aprender as preposições e verbos lendo as poesias, cantando as poesias, né? A gente ia cantar, trazer as músicas, a gente ia cantar as músicas, e depois nós tínhamos tempo para achar, ele dizia preposições, tinha que sair, então era uma maneira muito diferente. E o de história, ele fazia a gente abrir os capítulos e ler para o grupo todo, e depois nós íamos lá ser atores. Sim, olha só. Né? Isso muito diferente. É legal porque traz a experiência. Desde a criança que vai lá e diz, tio, eu li os teus 3 livros, que legal, tio. Desde o outro que me conta assim, tio, eu mostrei o meu desenho pra minha família inteira lá no meu churrasco lá de casa. E desde o outro menino que eu leio, que ele perguntou, tio, será que o Messi leu nosso livro lá na Argentina? Não sei, quem sabe, vamos ver. Olha isso, né, a projeção, né? É muito bacana a projeção e aquilo que eles constrói intelectualmente dentro deles. Claro. Isso o poder demais. De liberdade de escrita também, ele vê que ele pode escrever, ele pode desenhar, o desenho dele pode estar num livro, a permissão que ele ganha de crescimento, né? De valorização de ser enquanto, né? Gente, isso eu acho que isso é extraordinário. É muito legal. Eu sou muito fã, já te disse, sou muito fã do teu trabalho, do que tu faz, a tua escrita. E eu acho que a gente precisa valorizar pessoas que trabalham diferente dentro do mundo artístico. Em Gramado, esse projeto não veio à toa, a gente tem várias pessoas que são diferentes, que são diferenciadas. E, às vezes, a gente, como artista, percebe mais valor, a gente busca mais valor nesse reconhecimento do que no dinheiro que ele nos traz, né? A gente está muito num conceito aí de que a arte, né, ninguém vive da arte, não, mas a gente precisa entender que a gente vive sim, mas esse conceito das palmas, né? Do carinho, do aconchego, é muito valoroso, né? O artista, ele é uma profissão no mundo em que ele trabalha com o sentimento. O artista, ele entrega sentimento. Exato. O músico, o escritor... O artista de rua, o artista dançarino, bailarino. Exatamente. Então, a gente recebe também sentimento, e claro, financeiro, que é super importante. Sim, senão não existiríamos, né? Nem estaríamos aqui. Mas é importante a gente colocar esse adendo, que nós recebemos não só a parte financeira, mas também essa parte sentimental. A gente entrega sentimento, mas também recebemos sentimentos.
Ah, isso é muito, muito gostoso, porque eu acho que motiva o teu próximo livro, né? Te dá mais pilha, né? O projeto tá... Ali, ó, viu? Esse ano que vem vai sair isso. Como é que tu vê o papel das bibliotecas hoje em dia no mundo completamente digital e tecnológico que nós estamos caminhando, onde tem robôs que leem já para as crianças, onde nós, comunicadores, estamos com dias contados com as inteligências artificiais e a rádio está num limbo super difícil e a gente, né, de enxergar um futuro? Como é que tu enxerga o papel da biblioteca? Isso aqui é uma coisa que, para mim, quando chegou, eu disse, eu gostaria de ter na minha casa, né? Porque eu via nos filmes, aquelas salas enormes, aquelas bibliotecas com escadas, rolando para um lado. O meu sonho era subir numa escada e andar 2 metros, assim, tipo, cantando, né? Para pegar um livro lá. Mas aqui tem um espaço bacana já. Muito legal, vai uma né? escada aqui, hein? E vai... Não, acho que falta os metros. Não vou me cruzar no chão. E aqui são livros, em sua maioria, em alemão. Sim. Né, porque trazem a história da pousada, e principalmente da pousada não, mas da Casa da Juventude, né, do acolhimento que ela tinha com a cultura alemã, que né, foi berço aqui, degramado também com a italiana, né, com a portuguesa, então. Sim. Né. Como é que tu vê o espaço da biblioteca, como a Ciro Martins, que nós temos aqui no município, como é que tu vê o papel dessas bibliotecas hoje, nesse mundo tecnológico? Tá. A arte, como nós já tínhamos falado, isso uma visão também muito artística, ela é feita de experiências. Quando a gente pega o nosso celular e lê um livro, é uma experiência que a gente está tendo. Hoje o celular desse tamanho, ele nos proporciona a gente fazer uma imagem para um podcast, a gente pode conhecer qualquer lugar do mundo, a gente tem qualquer obra, a qualquer momento para a gente ler. Então isso é uma experiência. Mas a experiência física dos livros, ela é uma experiência única. O leitor, quando ele se transforma um leitor, ele é leitor a vida inteira. E o leitor que está me escutando, ele sabe disso. O leitor que ele tem o hábito de ler, ele vai ler a vida inteira dele. Ele vai ter um livro na mochila, um livro no carro, um livro em casa, um livro na cabeceira, um livro lá da cama. Ele sempre vai ter um livro. E eu gosto de dizer que existe sempre um livro, pode ser o meu também, mas pode ser vários livros, em que vai abrir aquela porta para o leitor ter aquele gosto pela leitura. É um livro. Porque às vezes a gente lê livros não tão legal, assim, isso parte muito da criança, do jovem, não é tão legal assim, até que a gente entra naquele livro, aquela leitura que, esse ficou legal, é disso que eu gosto. Então isso é os incentivos, né? Hoje, no mundo, eu digo, de forma no mundo, o Maurício de Souza, o escritor, faz muito isso. A Turma da Mônica, quem nunca leu uma revistinha da Turma da Mônica, é muito bacana. Acho que ali está um primeiro contato com o mundo literário, né? Independente da idade também, porque hoje os bebês já têm aqueles livros, né, de silicone, né? As revistinhas molhadas e os filtros que a gente fazia de caneta Bic, né? Bigodinho, banana. Agora sim, respondendo a tua pergunta, né, de forma nacional a gente tem muitas livrarias e bibliotecas que não trazem a experiência para a sua sociedade. Então essas livrarias e essas bibliotecas acabam ficando empoeiradas, vazias, e isso infelizmente é uma realidade de boa parte do nosso país e do mundo também, várias regiões, né? Mas ainda tem lugares que são exemplos. A gente pega, por exemplo, agora nessa minha ida da Argentina, eu tive na Biblioteca Nacional da Argentina, são 3 andares de biblioteca que, a galera consumindo livro o tempo todo lá dentro, pegando obras históricas, obras novas, e visitando aquelas bibliotecas também com o seu celular, com o seu notebook, então convivendo com aquilo. Agora, dentro da nossa cidade, que é a Biblioteca Ciro Martins, um elogio gigante para a gestão da Cláudia e do Nando, que pegaram aquele espaço e realmente estão transformando, estão trazendo eventos, estão trazendo palestras, estão trazendo crianças. Então, se tu pegar os dados da nossa Biblioteca Ciro Martins de 10 anos atrás e pegar os dados dela agora, é uma construção de pessoas que estão convivendo o tempo todo lá. Eu fiz agora recentemente uma palestra lá, que foi justamente essa que tu citou, né, o poder da literatura latino-americana, que a gente teve lotação lá na biblioteca. Então, é muito legal ver as pessoas respirando aquele lugar, convivendo aquele lugar. Tem outro projeto lá dentro também que é sobre a literatura fantástica, ali que o pessoal faz, roda de leitura. Então, quando a gestão e a administração... Também. A própria declamação está lá através do CTG. Ela também traz esse processo, essa experiência, ela acaba levando o seu público lá dentro. Né? Então, eu gosto muito disso, de trazer a experiência.
Quando eu tive lá fazendo com que as crianças desenhassem o meu livro lá na escola, essa parceria, eu levei experiência para aquelas crianças. Quando a gente recebe essa experiência literária e que a gente consegue encontrar um meio, um mecanismo onde a gente fomenta e participa principalmente daquele ambiente, ele pode se tornar um ambiente muito enriquecedor. Sabe quando tu falava da questão de dar essa experiência, eu lembrei de um livro, tu falou depois que toda criança tem o Pulo do Gato, né? Que aí nunca mais sai, né? Tinha uma série de livros, eu não me lembro agora, até a produção aí pode me ajudar, porque eu tenho certeza que é o tempo dela. Que para mim foi um livro chamado Mistério dos 5 Estrelas. Era um livro que tinha vários tipos de livro, uma literatura que me lembrava muito a Agatha Christie, que eu não podia ler ainda na época, né? Sim. Então, porque era um livro de adulto, né? Então, mas tinha a letra muito parecida, assim, tinha as imagens, porque eu via, nós tínhamos uma biblioteca, uma estante, não era tão grande quanto essa, mas nós tínhamos uma estante com bastante livros em casa. E aí, eu tirei na biblioteca esse livro, sabe? O legal é que tu podia pegar de capítulo e escolher para onde tu ia. Então, né, era um mistério, tu tirava, começava a ler, e aí lá no final tu escolhia se tu queria ir saber o que aconteceu com não sei o que, tu ia pra página tal, e não sei o que pra página tal. E a tu ia e ficava andando pelo livro. Que legal. Então, diferente. É muito diferente. E eu me apaixonei por esse tipo, pela leitura com este livro, que foi um livro que realmente eu entrei dentro do universo da literatura, e foi muito bacana. Eu acho que essa tua experiência certamente traz um pouco disso, né, da criança participar do processo que ela nunca tinha visto antes, né, porque a redação, a escrita, né, depois da redação tu vai lá para dissertação, e aí tem vários tipos de escrita, tudo isso é uma coisa que às vezes pode ser maçante para a criança que tá ali, né? Sim. Exato. E é bacana tu conseguir fazer com que a criança ela faça parte daquilo que está acontecendo. Isso é muito bacana. Porque a gente gosta de fazer parte do que está acontecendo. E se sentir importante também, né? Nesse processo, né? De ser valorizado. Ai, o meu desenho tá ali, né? Sim. E como é que foi para escolher esses desenhos? Teve muito trabalho? Não, porque todos fizeram parte, né? Todos a escola era uma escola rural lá, Carlos Barbosa, fica no Quilombo. Inclusive é onde eu moro hoje, né? Eu moro no interior. E nós fizemos duplas, né, para fazer os desenhos, e através da contação, claro, pega essas duplas, feito um trabalho com cada duplinha, e o desenho dele, o seu desenho foi polido. Que legal, exatamente, muito bacana. Muito bacana, muito legal isso. Eu fico imaginando a carinha das crianças, né? Eu nem pedi para te trazer nem os livros, nem o violão, mas eu vou deixar o link aqui. Sim, né? Ótimo. Para que fique teu Insta, para que fique teus materiais, vou deixar no programa junto, né? Eu acho que essas experiências, como é que tu vê, assim, que nem o Filigrã, né? O festival literário que teve aqui em Gramado, tu vê Gramado como uma potência de trazer esse público, de fazer isso ser semeado ainda mais? Eu acredito que sim, com certeza. Gramado, o próprio nome, ele é um nome de abertura. A nossa cidade se consolidou através do tempo, através dos seus artistas, através das suas gestões, uma cidade de referência não só aqui regional, como uma referência nacional, internacional. Sim. Então, quando nós temos esse nome, nós temos uma estrutura, nós temos uma capacidade de receber muitas pessoas, nós temos uma hospitalidade muito bacana, uma culinária muito legal, pô, a gente tem abertura para conquistar o mundo aí. Fecha tudo, traz todo mundo, né? Eu gosto de dizer que nós temos a capacidade aqui na nossa cidade para trazer uma Bienal do Livro, eventos grandes, como foi o Filigrã, também foi um grande evento. Como foi o Filigrã. Como acontece, né, a Feira do Livro todos os anos, né, então... Verdade, a Feira do Livro já é um acontecimento aqui e cada vez mais integrada com a comunidade, isso eu acho muito importante. Sim. Né, porque a cidade valoriza muito isso, essa comunicação, né, que quem vem nos visitar tem essa percepção de que a comunidade está presente nos eventos, seja no Natal Luz, seja na festa da Colônia, na Páscoa, né, e também na Feira do Livro, que foi realmente incrível. Projetos. O que tu tem de projetos? A gente já ficou sabendo de um, né? Sim, o projeto... hoje, né, a minha fonte, né, é a parte literária. A Times New Roman, né? Não, tô brincando. Essa parte dos livros, né? Mas a gente acaba também fazendo esses projetos de apresentação, né? Que são as palestras literárias, as palestras ambientais, que eu sou um dos fundadores do movimento ambientalista Gramado Viva aqui na cidade, então a gente leva essa parte de educação ambiental também, a parte musical também, né, então a gente se apresenta música e livro é muito bacana. Isso é bacana.
Então, esses projetos, a ideia não, nós vamos ter uma continuidade desse trabalho, dessa agenda, desse contato com as escolas. E o projeto principal é o livro, né, para 2025 ou 2026. Quando a gente escreve um livro, muitas vezes a gente pensa naquela sessão de autógrafo, que é, aquela gente toda, é um ápice do autor, né, chegar na sessão de autógrafos, mas até chegar lá tem toda uma construção de história, de capítulo, de capa, de revisão, de copydesk. Então esse trabalho de gestão, ele vai geralmente um ano, né, demora quase que mais um ano. te incomodou em algum processo do livro, assim? O que mais te estressou? Eu tenho um processo literário que é a parte da revisão, que para mim é uma parte que é a mais difícil, né? Como eu falei antes, nem sempre um escritor, ele é um revisor, né? E quando a gente escreve um livro, a gente quer que tá tudo certinho, né? Sim. E essa parte que me pega muito, né? Eu tenho que revisar, e aí eu mando pro revisor, e essa parte é a parte mais demorada, porque você acaba tendo que ler o livro várias vezes, né? E tu não tem... Agora me perguntando, não dá vontade de mudar algumas coisas? Sempre. Criar e botar mais coisa, e às vezes não tem como. Sempre. E depois que tá publicado, eu não leio mais, porque daí tá publicado. Sim, é judiação contigo também, porque eu acho que daí tu fica pensando, eu devia ter feito isso, né? Acho que é mais ou menos que nem filme e também. Eu gosto muito de colocar referências nos meus livros, né? Então tem alguns leitores que acabam encontrando, alguns leitores que acabam deixando passar, mas eu já deixando aqui o spoiler, né? Eu adoro deixar referências, né? O mesmo lugar, o personagem que num livro ele tem determinada idade, no outro livro ele tá com outra idade. No outro livro, legal, então, ele vai trazendo bagagem, então, também. Que tudo acaba se passando no mesmo universo, porém em períodos diferentes, né? E tem uma máquina do tempo já prevista numa dessas histórias. O segundo livro, ele fala sobre a viagem no tempo, e é bem bacana. Ele percorre várias partes da história, é o livro mais grande também. Sim. E ele acaba entrando depois nesse universo. Então, sempre gosto de colocar essas referências. Isso eu adoro. Eu adoro livros que colocam isso. E teve algum leitor teu que já disse, por que tu fez isso com tal fulano? Sabe, te questionou sobre alguma decisão tua? Tipo que nem na novela, por que tu matou a fulana, né? Por que saiu tal personagem? Isso acontece às vezes, né? Como é que é a reação para isso, assim? Como é que já te preparou para dar uma resposta dessa ou não? Ou isso é muito das crianças que são mais... Eu gosto sempre de deixar no enigmático, assim. Eu não gosto muito de trabalhar com a morte dos personagens, mas eu gosto de deixar aquela assinatura de mistério. Pô, será que ele morreu mesmo? Será que ele tá por aí? Então acaba acontecendo isso. E aí, quando a galera pergunta, e aquele cara lá, o que aconteceu, né? Tá lá, né? Vamos deixar à mercê do leitor, né? Eu gosto de deixar assim, né? Porque daqui a pouco tu pode trazer esse autor. Sim, mas isso é natural. Isso acontece, né? Por se tratar de uma obra que ela já tem um número significativo de vendas, né? Então, com bastante pessoas já leu, acaba acontecendo. Mas e essa parte aqui? E eu achei que ia acontecer diferente. Mas faz parte da história, né? Sim. A decepção, né? Não sei a decepção, mas assim, o modo de fazer diferente. Não, nem te digo por ti, mas para quem lê, né? Às vezes as pessoas vão construindo a história, vão achando que a história vai para um caminho que daqui a pouco a história não vai para aquele caminho. Eu mesmo me decepcionei com o livro que eu achei que ia para um lado e foi para outro. Eu disse, eu vim até aqui para ver isso. Mas eu gosto sempre de deixar claro que isso é uma lenda da literatura, né? Isso também faz parte desse poder literário das histórias. Sim. Porque tem uns filmes que tu surta no final, assim, tipo, não acredito. Nós tivemos um que até hoje a gente fala quando dá. É o filme o do Nevoeiro, ó. Se você não viu o Nevoeiro, aquele filme me indignou no final, horrores, assim, um monte. Eu sou até hoje indignado. Quando fecha a neblina aqui, né, o Nevoeiro, a gente diz, eu lembro do filme. Então não tem dia que eu não lembre, né? Pra te ver o quanto é marcante, né? Às vezes a decisão de um roteirista, de escritor, né? De conduzir daquela forma, né? O livro, até a música, às vezes, né? E também essa experiência pode mudar, né? Vamos pensar assim, sobre perspectivas. Você não gostou do filme do Nevoeiro final, exatamente. Mas esse final te fez lembrar do filme agora, né? Olha só, ele faz lembrar toda... Ele tá na minha cabeça toda vez que, né? Então, tu vê que interessante, o autor ele fez algo que as pessoas lembrassem sempre da história dele, né?
Então isso, de certa forma, pode ser até genial, né? Conseguir lembrar. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Mas são perspectivas, né? E nossa vida, ela é feita de experiências. Então, daqui a pouco, um livro que a gente lê hoje, a gente teve determinada experiência, a gente vai ler daqui 5, 10 anos, a gente pode ter outra perspectiva também. Muito bem, falaste num ponto agora. Por que é importante ter uma biblioteca, né? Por que é importante guardar um livro? Por que nós temos que ter o livro em casa? Porque essa mudança de perspectiva acontece. Como é que é isso? Eu acho que isso é muito relativo e muito pessoal, assim, de cada leitor. Eu adoro ter os meus livros, né? Eu sou muito ciumento com os livros, eu gosto, eu crio essa conexão, eu entendo que o livro e o autor é uma conexão, então eu preciso ter aquela conexão, é algo que eu gosto de ter. Mas também, em determinados momentos, eu filtro ali, esse aqui vamos doar, fazer uma doação para criar outras experiências, experiência da doação. Então isso é muito individual de cada leitor, né? Como eu conheço vários leitores que já lê e já passam para frente para dar uma rotatividade daqueles livros, né? Para fazer com que outras pessoas tenham outras experiências sobre a literatura. Então é uma coisa muito pessoal de guardar ou não guardar, pessoa, né? Porque porque que nem eu não consigo nem me desfazer dos meus livros da faculdade, né? Fico muito preocupado com isso, porque aquilo não precisa mais, né? E não sei, daqui a pouco tu podia dar uma solução para isso, é um remedinho que a gente toma. E a gente pega realmente ciúme, né? Pega uma posse pelo livro, e o livro é isso, quando tu vai olhar ele de novo, tem um outro aprendizado, né? Sobre o mesmo olhar, e a prova disso é Pequeno Príncipe, né? Que muda cada vez que tu lê, conforme o tempo que tu tá na tua vida, ele transforma o teu jeito de ver as coisas, né? Bom, falando dos projetos que já aconteceram aqui em Gramado, como é que tu percebe o cenário do que falta ainda na literatura? Se tu fosse dizer, ainda falta isso, ainda Gramado poderia investir nisso, acho que poderíamos ter tal coisa. Vamos lá. O que eu estaria de forma... para melhorar, vamos colocar dessa forma, eu gosto muito da... não, para piorar não precisa. Não, para piorar não precisa. Mas eu acredito que seria interessante nós termos uma construção maior da literatura. Vamos lá, vamos para os exemplos, né? Vamos para os exemplos. Hoje nós temos eventos muito legais literários, que é o Filigrã e a Feira do Livro, que é um evento que ele acontece em determinada data. Eu entendo que o fomento até aquela data seria muito importante. Como que nós vamos fazer isso? Vamos realizar teatro dentro das escolas, e o teatro que ficar mais bem avaliado entre os professores vai se apresentar na Feira do Livro. Vamos fazer um concurso de poesia, e as poesias mais legais vão se apresentar na Feira do Livro. E aí então no outro mês, vamos fazer um sarau. Esse sarau é legal, essa turma aqui, essa escola foi referência no sarau, que legal. Então essa escola vai apresentar aquele sarau na Feira do Livro. Então com que esses eventos, eles fossem como se fosse a chave de ouro, o troféu, para uma continuidade de um trabalho. Então, eu entendo que essa visão na parte literária e também na parte cultural, tanto musical, tanto de teatro, porque a Feira do Livro ela representa todos esses meios, ela seria de uma construção. Atividades que se constrói dentro das escolas, através de uma Secretaria de Educação, através de uma Secretaria de Cultura, através da classe artística. Numa parceria. E aí a Feira do Livro, ela fosse assim um lugar onde fosse realmente feito o programadense da nossa literatura local, dos nossos artistas locais, e fosse realmente um palco para essas apresentações todas. Para que a gente pudesse apreciar o que foi construído durante o ano. Isso, né? Ótima colocação. E ter uma noção de que pé nós estamos dentro da nossa comunidade, né? Gerar público. Sim, claro. Plateia. Claro. Nós tivemos um secretário que batia muito, secretário de Cultura que dizia isso muito, né? A gente precisa construir plateia. Isso. Mas e é justamente isso. Daí a escola que foi lá e fez o sarau, vai levar os pais, o tio, a avó, todo mundo. E aí já tava lá naquele dia, né? Exato. Aí no outro dia, naquele dia já teve lá o cara que tava tocando uma música e já fica para ver a música. Assim como eu acho que seria bacana ter esses saraus também nas escolas, né? Fazer uma programação escolar que esses saraus acontecessem e fosse feito rodízios, tal escola vai receber tal escola, né? A escola receber outra escola dentro dela para apreciar uma coisa diferente, né? Até porque isso gera... Teve, agora, né, pós-pandemia parou um pouquinho, mas uma escola que fazia muito isso é o CAIC, no bairro Moura, eu estudei lá,
Eu participei do primeiro, tem um evento que acontece lá que chama Literarte. Eu participei do primeiro Literarte como aluno, e era justamente isso, vinham escolas de outros lugares para ver as nossas apresentações, eles vinham apresentar na escola, aí vinha um artista. E agora, o ano passado, eu tive na escola apresentando, eu voltei lá agora como artista para apresentar, né? Muito legal isso. Bacana. Como a pandemia trouxe, né, o melhor das pessoas nesse sentido, assim, de serem plurais, de fazerem outras coisas, de descobrirem outras habilidades, né, mas como também fez com que a gente perdesse a referência de tempo. Tu já parou para perceber isso? A gente não sabe, mas foi 2 anos, foi 3 anos, que a gente ficou 2 anos em casa, né, ali nesse bloqueio, né? Sim. Mas a gente perdeu essa referência. Tipo, eu não sei mais quando eu fiz uma coisa 2 anos antes da pandemia, ou se foi logo quando terminou a pandemia, ou quando estava na pandemia. Me fez refletir total aqui, né? Justamente quando aconteceu agora as enchentes também, né? Pô, também deu esse... Nós passamos por um momento indescritível. Eu acho que ganhamos um monumento agora em Porto Alegre muito valoroso sobre, estou com essa palavra hoje, né? Mas eu acho que é isso mesmo, valoroso sobre aqueles que se expuseram, né? Se dispuseram a ajudar sem nomes, né? Sem nada em troca por ajudar uma outra, confiança na humanidade. Acho que isso ficou muito claro, que a gente pode ainda confiar nas pessoas para serem ajudadas, né? Para a gente receber ajuda. Isso foi tão... Então, me impactou muito. Eu achei muito... Eu nem posso falar muito que eu me emociono, assim. Porque eu vi pessoas que eu achava, assim, que eram de ferros se desdobrarem em manteigas, assim, sabe? Então, isso, pra mim, me mostrou que a gente ainda tem muito a confiar nos outros do que desconfiar das pessoas. É verdade. Esse rótulo da capa... a gente ainda tem que, nas pessoas, a gente tem que baixar nossa guarda um pouco, porque ele faz com que a gente se afaste, né, da essência da pessoa, né, às vezes a pessoa põe uma essência que não é dela, né, ela veste uma capa que não é dela, né. Sim. Isso acontece na literatura. Tu já te vestiu de um autor que tu não é para escrever um texto que não fosse teu? Eu não te vejo escrevendo um texto de adulto, não, de pessoa que é adulta, sabe, a pessoa que não é só criança, a pessoa que é só adulta. Sim, isso sim. Pois é, tu já te vestiu assim para escrever algum texto, alguma coisa? Agora eu viajei, fui longe. Vamos entrar nessa mesma linha de sincronia aí. Né? Entendeu o que eu disse? Escrever um texto que não é... Mas eu escrevo, sim, textos adultos, inclusive nos livros, ele vai ter muito essa parte intelectual também. Isso é importante também, ter esse momento de falar sério, né? De viajar, né? Então eu acredito que sim, mas não que eu acho que quando a gente faz a arte, a literatura, a gente deixa essa arte para o mundo. E quando a gente apresenta essa arte para o mundo, a gente deixa um pouquinho da gente dentro daquela arte. Por mais que ela seja, de repente, algo centralizado para algo específico, mas a gente acaba tirando um pedacinho da nossa alma artística e deixando naquele projeto. Vai junto, né? Isso. Vai junto. Teve alguma coisa que tu já escreveu que tu odiou? Teve textos que eu escrevi e depois essa questão de perspectiva, né? Quando a gente tem informações dentro da gente não, pô, que legal tá esse texto, né? E se passou lá 1 ano, 2, 3, o tempo passou, né? E eu fui ler aquele negócio, pô, mas que negócio que tá tudo estranho. Da onde veio isso aí? Mas é claro, a gente acaba pegando uma experiência maior sobre a parte literária e técnica também. E, pô, não, tá tudo errado isso aqui, não tá certo. Você botou fora, escrever de novo, né? Mas eu gosto de consertar, tu sabe que eu gosto de consertar. Eu pego o texto e eu vou escrever ele de novo. Olha só, tu não é daqueles que amassa, põe fora e começa de novo. Eu volto pra ideia. E aquela coisa de filme já aconteceu contigo? Olha aí, pergunta bem de coisa, né? Tá lá escrevendo o título, apaga. Apaga. Começa a escrever a primeira frase, sabe? Tu já viu o filme assim, né? Sim. A pessoa tá lá pra escrever os bloqueios. Quase um bloqueio, mas é um né? bloqueio. Sim, acontece muito isso. Muito. Mais do que acontece, as pessoas gostariam. Existe a parte de inspiração e a parte de bloqueio. A inspiração, ela é mais rara do que o bloqueio. O bloqueio às vezes tá lá, 50 páginas escritas, a tua história tá legal e, pô, e agora? E pra onde é que eu vou? Mas eu já guardo tudo e já deixo pra outra hora, porque não adianta ficar em cima daquilo ali que... Não. E a parte da inspiração, eu gosto muito de aproveitar esses momentos, porque isso acontece mesmo. Pô, às vezes vem uma ideia, a própria música acontece isso. Pô, a música às vezes é uma frase que vem da música, né? Quando eu tenho uma música que já foi muito ouvido no Spotify, que se chama O Homem da Natureza, e o Homem da Natureza foi a primeira frase que veio.
E através daquela frase que veio a inspiração, a musical. construção, né? Então eu gosto muito de aproveitar esses engates, esses gatilhos, né? Para fazer depois em cima uma construção maior. Quando eu escrevi o segundo livro, eu tive a ideia do segundo livro e eu escrevi numa folha todo o livro. Todo o livro eu escrevi numa folha. O que que aconteceu, os personagens, tudo ficou numa folha. E depois eu peguei aquela folha e aí eu comecei, capítulo 1, a história, o que aconteceu, o trabalho de pesquisa. Ontem eu ainda vi no Castro Brothers lá, eles, né, tem um stand-up, tá, um monte de stand-upeiros, eu brinco, né, lá conversando, e eles fazem um negócio de uma música, né, como seriam as músicas se elas dessem spoiler, né, do filme ou do negócio. Eu achei bárbaro, e é muito isso que tu disse, porque que nem tu pegou, ele escreveu o livro todo, né. Sim, e aí, peguei numa folha e às vezes acontece, né, e é bom a gente aproveitar esses embates, assim. E tu conseguiu dividir capítulos, assim, depois eu acho que foi o livro, em resumo, né? Foi, O negócio depois vai andando, assim. Depois vai. O livro, ele tem muito essa parte de criação também, muita parte dessa parte de escrita, ela é muito criação, lugar, isso acaba sendo muito mais técnico, né? Onde é que vai passar o livro? Vai acontecer na praia, tá? O que tem na praia? Então, qual que é o clima? A época do ano? Então, isso acaba sendo muito até técnico. Até pra poder enxergar, né, muito bem a história que tu vai, né, permear ela. Do leitor ter a imagem da imaginação daquilo que tá e a da praia dele ainda, né? Isso. Não é nem a tua, né? É, a da praia dele. E a gente cria, né? Ainda mais nessa parte literária, quando a gente escreve, a gente tem a imagem da imaginação. Pô, às vezes a gente tem saudade, Renato Russo falava isso, a gente tem saudade daquilo que a nem viveu ainda, né? Porque a gente vai criando aquilo dentro. Exato, e aí tem uma coisa muito legal, né? Que eu sempre digo que eu discordo muito dos marqueteiros que falam que a gente tem que se ver em tal lugar. Se você quer ser, né? Eu quero ter uma casa, não sei o que, tu tem que te ver naquele lugar. Eu vejo que o nosso cérebro, e eu aprendi isso com os neuros, né, da pediatria, né, os médicos neuropediatras, que falam que a criança ela não tem discernimento do cérebro, não tem do que é real e do que não é real. Então, isso dá uma sensação de feito já. Te liberta do trabalho, né, de conquistar onde tu quer ir. Então, acho que é muito mais sobre descrever o que tu quer. Não, eu quero, né, eu quero uma casa assim, 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 eu quero um carro assim. Mas não tu ficar te vendo na casa, ou passeando por ela, ou estando lá, ou estando dentro do carro, porque eu acho que isso já diminui a parte de buscá-lo, né. E também eu vejo muito da parte social isso, de uma transformação que, ter sucesso na vida e ter um carro do ano, ou ter uma casa, às vezes não é isso, né? Às vezes a gente tem que entrar para dentro da gente e saber o que é sucesso pra gente, não sim, né, para aquela vida de internet que se apresenta muitas vezes. Com certeza, com certeza. Hoje a gente está num momento muito estranho, né? Que as pessoas são muito capas, muito, né? Muito vitrines de loja, eu digo assim, sabe? Parece que são enfeites, né? E dentro delas não há nada daquilo, né? Porque não há construção, não há um embasamento, né? E é o que falta pra gente estar pleno e ser feliz, né? Eu concordo demais contigo. Eu acho que é por aí. Pois é, e a inclusão social é um tema muito recorrente, né, que a gente fala muito, né, sobre as diversas, eu vejo muito isso, diversas faces da inclusão social, né, e hoje cada vez parece que tem mais faces, né, nessa inclusão social, e que acaba dando, para mim, uma coisa muito ruim, de separar as pessoas, ao invés de uni-las, por conta do inóspito que ela tem para entregar, né, da diferença que ela tem, da diferença que ela é, e não ela ser incluída por, seja cota, ou seja, obrigação de tê-la ali. Como é que tu enxerga essa inclusão social? Como é que tu já pensou a respeito disso para os teus livros? Ou como é que tu vê isso no mundo literário? Né? A surdez, a questão que se fala do cego, do cadeirante, né? Nas histórias. Já pensou nesse universo? Como é que tu enxerga essa questão da inclusão social? Sim. Fiz uma pergunta agora de adulto, tu viu, né? Eu gosto muito de pensar que é um aprendizado a parte da inclusão social. Porque se tu pegar há 10, 20 anos atrás, tanto em projetos culturais quanto em determinados movimentos artísticos, não se tinha esse pensamento sobre a inclusão social.
Hoje, nós estamos aprendendo. Aprendendo muito Aprendendo a muito. conversar. Isso. Então, o que acontece? Quando a gente recebe algo novo, a primeira coisa que a gente tem que fazer é filtrar esse processo. Por que eu falo em filtrar esse processo? Porque muito da inclusão social é muito importante e tem que acontecer. A gente precisa dessa adaptação para incluir a sociedade como um todo. Mas também, de certa forma, a gente não pode pegar uma bandeja e querer introduzir todo tipo de informação ao mesmo tempo. Nós, como seres humanos, é como se fosse o ano letivo. Quando nós vamos aprender sobre o conteúdo escolar, a gente passa pela primeira série, a segunda série, a terceira série, a quarta série, a quinta série, até nós chegarmos àquela formação. Eu entendo que a inclusão social hoje, como um todo dentro do nosso país, ele está começando a ser introduzido. É a primeira parte. Então nós temos que começar devagarinho. Como que a gente começa devagarinho? Vamos fazer um planejamento. O que a gente pode colocar de inclusão social para surdos, por exemplo? Isso é uma coisa que é bacana, ter nos projetos, na intérprete de Libras. Hoje é fácil, hoje na parte visual, né, de você colocar as legendas. Então esse é o começo de um grande processo. Mas muitas vezes é nos colocado até nesse meio que tudo aconteça de uma maneira, de uma forma, tudo muito que tem que acontecer agora, e tem que ser assim, e tem que ser gigante. Então eu gosto de pensar nesse aspecto, que é uma construção. Vamos construir. Outro tema importante é que essa construção ela tem que ser feita de forma regional e depois nacional. Eu vou explicar. Porque existem determinados ambientes, vamos pegar essa parte dos povos originários, por exemplo, que se instalou um maior número de povos originários, onde se tinha as tribos e tudo mais. E determinadas regiões, não. Então, isso tem que ser trabalhado daquela forma regional de uma maneira e aquela outra regional, para depois a gente trazer... Para o macro. Para o macro, exatamente. É toda uma construção, mas essa construção ela não pode ser generalizada. Ela tem que ser de forma... construtiva e devagar, é importante isso. Nós já estamos nos encaminhando para esse final do nosso papo, passa muito ligeirinho, né? E eu já vou deixar o convite para te voltar outras vezes, trazer teus livros, a gente fazer uma contação de histórias rápidas. Mas para esse finalzinho eu gostaria se tu pudesse emprestar tua imaginação agora para todo mundo que está junto e descrever como seria a história de Gramado. Se Gramado pudesse estar num livro, num conto de criança divertido, Era Uma Vez, como seria o começo desse livro? Como seria essa história? Deixou esse final para fazer um negócio aqui. Tu se puxou nesse aí, né? Vamos combinar. Me puxei. Que eu acho que eu imagino. Eu venho da área da dança, então para mim a musicalidade é uma coisa que não falta. E a leveza e os detalhes é o que constrói um espetáculo, né? E os movimentos são feitos de detalhes, né? Se eu fosse fazer uma história sobre Gramado, eu ia colocar essa parte histórica, que eu gosto muito, mas também essa parte da imaginação. Vamos lá, vamos pegar a minha fonte de imaginação. Iríamos colocar como ferramenta principal da história o nosso meio ambiente. Gostaria muito de trabalhar essa parte de uma forma lúdica. Um lugar onde aqui se tinham cachoeiras limpas, onde a comunidade tomava banho, onde se tinham pontos turísticos extraordinários. E tu disse que eu peguei leve. Mas vamos lá, né? Vamos pegar. Que eu me puxei, né? Eu peguei leve, gente. E ele agora afundou. Mas vamos lá, não vamos ser só paz e amor agora, né? Nós tínhamos cachoeiras lindíssimas, década de 80, Cascata dos Narcisos, ponto turístico. Hoje são lugares que a gente não consegue mais visitar devido à má poluição. Nós tínhamos aqui em Gramado a Gruta dos Amores, para quem não conhece, o primeiro ponto turístico de Gramado. Hoje não se pode ter acesso também, não pela poluição, mas é um lugar onde ficou meio isolado ali, né? Então, se eu fosse fazer um livro sobre Gramado, eu ia pegar essa parte do meio ambiente e os meus personagens seriam personagens culturais. Seriam o gaúcho, seria um alemão, seria um italiano, seria um negro, seria o índio, sem ver gênero e cores, mas com uma missão
de recuperar esse valor ambiental, que é um valor para todos. Muito bacana essa tua visão. Obrigada. Olha só, a minha resposta saiu legal, tá? Mas ele disse que eu peguei pesado, mas ele, né, veio em cima. A gente tem essa preocupação, né, muito meio ambiente, né, com o nosso estado de ser aqui de Gramado, né? Uma cidade muito bonita e que tem pontos que hoje, por conta do crescimento, né, populacional, né, busca soluções para isso, não só porque as pessoas vieram se instalar, mas pelo solo, pela posição geográfica, que não é fácil para pegar e passar um cano e tu trazer, né, fazer o esgoto acontecer, mas tem soluções. Tem soluções e precisa se trabalhar para buscar isso. E está tendo uma discussão, inclusive, essa semana, né? Muito legal, essa semana agora eu vou ter que dar data, né? Pois é, agora nós estamos no início de dezembro já, hoje é dia 11, 12? Hoje é dia 11 e amanhã de manhã, dia 12, é a Conferência de Meio Ambiente. Isso, olha só que propício, né? Então amanhã nós temos uma conferência muito importante na cidade, quarta-feira, e que eles estejam iluminados lá para decidir, começar a decisão do que nós vamos caminhar para buscar uma solução e que isso contagie também outras cidades aqui do entorno, porque sofremos do mesmo terreno, né? Sofremos da mesma composição. Posso dizer isso? Vai aí, ajuda a produção, que tu é da hora, tu é do meio ambiente, técnico do meio ambiente, tem que saber isso, né? Como é que eu posso dizer composição geológica? Posso dizer isso? Não? Não posso? Do terreno, da estrutura? Posso? Posso. Obrigado. Então liberado. É isso aí. Tô liberado. Licença técnica. Licença técnica. Não, mas eu acho que é isso, né? Eles têm que realmente buscar uma composição que dê certo pra gente, né? E que as pessoas também assumam sua responsabilidade quanto a sua parte, né? No planeta. E aí a gente vai ter assunto para muito pano, para muita manga. Sim. Ariel, muito obrigado pelo pela tua presença, pelo teu convite, pelo teu trabalho, pelo dom que Deus te deu e que tu está aí contribuindo, espalhando esse dom e levando para as crianças a possibilidade de despertar nelas talvez esse dom que esteja adormecido. Todo mundo pode escrever? Todo mundo escreve. Ali achei alguém que pensa que nem eu, todo mundo dança, cara. Se a pessoa caminha, ela dança. Se a pessoa assinou o nome, ela escreve. Se tu comentar aqui no nosso canal, dê Gramado para você, escreve, já é um escritor, tá escrevendo pro canal, tá curtindo aí, né? Tá forçando um pensar sobre as coisas, né? Com certeza. Finaleira já? Finaleira, Pô, sim. Mas passou tão Vamos fazer rápido um brinde, isso aí, hein? Fazer um brinde, que nós estamos aqui num espaço incrível. Vê só, você não esperava por essa, né? Essa foi demais, hein? Agora tu não pode repetir com os outros, hein? Que eu quero prioridade de você. Nada que um livro autografado, e a gente não negocia. Eu agradeço, então, o espaço, a oportunidade. Sempre aberto. É um ambiente muito aconchegante, muito bom. Acho que tudo quando você trabalha com amor, que é o que tu faz, inclui a família também, isso é muito bacana e isso é muito próspero. Eu fico muito feliz, volto quando me pedir, eu volto. Legal, obrigada. E gratidão ao teu trabalho e principalmente à tua pessoa, porque tu representa toda a cultura e a arte aqui de Gramado. Obrigada, queridão, obrigada. Que isso, estamos aqui juntos sendo ativistas culturais, né? Lutando por aquilo que a gente acredita, que a gente gosta, e abrindo esse espaço para todo mundo que ama a arte. E aqui esse canal é para ti, é para mim, se é de Gramado, é para você também. Obrigada, até o próximo.